Meus irmãos, muita paz. Que o Mestre nos ajude para que possamos trocar ideias, para que possamos compreender um pouquinho melhor as lições do Evangelho, as lições da doutrina espírita, para que nossa vida possa ser melhor e mais feliz. Como disse Kardec, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E instruir é um processo que vai, ao longo da vida, nos ajudando a crescer, a desenvolver. Então, o tema que nós trazemos hoje é a palavra em nossa vida. A palavra. Nós falamos e conversamos e falamos por todos os lados, a todo momento, com todos os mundos, e às vezes nem damos atenção à importância da palavra. Há alguns pontos assim importantes nisso, não é? Primeiro, os que têm os cabelos brancos, por exemplo, lembram-se de Chico City, do prefeito de Chico? Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Será que é isso mesmo? Nada mais do que palavras? Se fosse tão simples assim, talvez Jesus, lá nós lemos em Mateus, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Opa! Quer dizer que o que eu falo repercute, né? Quando nós estudamos uma outra língua, nós começamos a tomar noção da importância da palavra. Estão vendo aí na apresentação o símbolo do Esperanto. Quando o Esperanto é uma língua internacional, falada em mais de 120 países, grupos, né? Então eu tenho uma live em Esperanto, fiz uma palestra e alguém lá da Polônia fez uma pergunta, alguém da Rússia fez um comentário, né? Então, só que a língua nesses lugares tem a vestimenta da cultura do lugar, né? E às vezes nós nos preocupamos, porque tem coisas que você não pode falar, que o outro não vai entender. Não é uma tradução ao pé da letra. Por exemplo, imagine uma frase nossa muito comum: ih, rapaz, agora não, a vaca foi para o brejo. Traduza: a vaca foi para o brejo para alguém que mora na Rússia, né? É Esperanto. La bovino iris alla marcio. Ele vai dizer assim: e o que você quer dizer com isso? Não entendi nada. Mas lá tem brejo, né? Lá tem uns lugares tão diferentes. A palavra em mim, a palavra nos seus ouvidos. Essa é a nossa reflexão de hoje, e caminhar com isso na doutrina espírita. Para tomar um pouco de base, né? Vou trazer Vygotsky. É o pensamento verbal que nos ajuda a organizar a realidade em que vivemos. É o pensamento verbal. A fala, a palavra, está dentro de nós. Andamos por aí a conversar conosco mesmos. Aprendemos isso de criança. Quem já viu aquela criancinha sozinha falando consigo mesmo? Brincadeira? Não, ela está criando circuitos neuronais, ela está desenvolvendo uma capacidade que depois deixa de falar para fora e passa a ser uma conversa interior. E com isso, organizando, estruturando o seu mundo interior. É no significado das palavras que pensamento e linguagem se unem. Vygotsky, em 1920, contribuiu muito para esse aprendizado da criança, para entender como é que se faz, para as escolas poderem ensinar melhor. A fala molda e dá corpo ao pensamento. Querem ver um exemplo simples? Nós usamos a palavra assim. Se vocês olharem à direita, eu vou dizer assim: aquele copo branco de plástico em cima da mesa. Todos entenderam? Viram o copo? É legal? Vou dizer uma outra frase para vocês pensarem comigo. Pega aquela coisa ali do lado daquele troço e traz para cá. Coisa? Troço? Você está falando o quê? Não entendi nada. Você não estrutura a realidade quando eu falo aquela coisa do lado daquele troço. Percebe? Como ela está dentro de nós? Ou você vai lá para Minas. Eita, trem bom, hein? Trem? Trem para nós aqui. Essa é a questão.
O pensamento verbal que nos ajuda a organizar a realidade em que vivemos. Há mais ainda. Veja, mas o sentido está na palavra? E o colorido? Estão vendo a imagem? Tem 2 rapazes conversando. Eles saem do trabalho, vão embora para casa. Só que um deles está dizendo assim: rapaz, olha, já faz 2 semanas, estou preparando aí uma festa de aniversário, meu filhinho faz 2 anos, e aí nós estamos chamando todas as crianças do bairro para que a gente possa fazer uma festa lá, né? Vamos preparar tudo, vai ser maravilhoso. E ele sai empolgado, e a sexta-feira está terminando, eles vão se despedir. O outro fala: que legal, espero que esteja tudo bem. Eu não, eu tenho uma pequena chacrinha lá, muito pequena, lá no limite da cidade, eu vou trabalhar, vou carpir a terra, e vou plantar, e vem o sábado, logo de manhã, o que cuida da festa da criança já arruma o cenário, já prepara a mesa, já coloca as bandeirinhas, já chama as crianças, tal. Das 10 horas, 10 e meia, ele olha, tem umas nuvens no céu, que estranho. Mas fica aí, continua arrumando, e começam a chegar as crianças meio-dia, e aquela coisa vai acontecendo devagar, todo mundo rindo, brincando, balões, felicidade. O outro, lá do outro lado da cidade, lá está trabalhando, carpindo, suando, olhando, e fala: puxa vida, vou jogar semente agora, vou jogar semente. Olha para o céu, olha algumas nuvens. Mas continua a trabalhar. Quando dá 1 hora, mais ou menos, a festa está preparada, todas as crianças ali em volta, e de repente, chuva! Cai aquela chuva de repente que molha tudo, e as crianças saem correndo, as pessoas desesperadas, e pegam as crianças e falam: cai desesperadamente, e a festa. Do outro lado da cidade, aquele amigo que estava carpindo, que jogou as sementes, olha para o céu: chuva! Que beleza! Deus do céu, olha, molhou meu trabalho, que bonito, agora vai germinar. Na segunda-feira, quando eles se encontram no trabalho, o amigo, o chefe da sessão, fala: vamos sentar aqui. Então, pessoal, que tal a chuva de sábado? Um deles olha e fala: chuva. Sua face se muda, seu coração palpita. Chuva. Ele lembra da festa, das crianças correndo, daquela que caiu, do problema que teve. Chuva. Aquilo vibra dentro dele de uma cor tão triste. O outro olha assim, espantado. Que fisionomia é isso? Chuva! A chuva foi boa, foi uma maravilha, eu trabalhei, depois ela chegou na hora certa, molhou toda. Chuva, que beleza! E o sentido está na palavra? Chuva é algo que cai do céu. E então? Mas o colorido, chuva para o resto da vida, para aqueles 2 senhores, seriam coisas diferentes. Então é a primeira pergunta que eu faço para vocês: as palavras que vocês trazem, qual é o colorido que tem? Quando eu falo com alguém, com um amigo, com uma pessoa querida, nem sempre eu sei desse colorido que está com ela, dessa chuva. Palavras, olhem bem, está lá no Evangelho: a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Essa é uma pergunta difícil. O que eu estou trazendo aqui dentro, que vai sair no colorido das minhas palavras e vai fazer com que eu tenha emoções, que eu tenha vibrações, que eu faça, que eu haja, que eu ande? A boca fala do que está cheio o coração. Olha essa imagem desse jovem aí. Quem lembra dos tempos 60? Paz e amor, bicho. Paz e amor, bicho. E a menina pergunta: ele fala, ele pensa, ele vibra paz e amor? Então, a palavra, quando sai, expressa esse mundo, né? Buda, já no século 6 a.C., somos o que pensamos. Com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Então, essa palavra e esse pensamento estão altamente interligadas. E aí, a terapia cognitivo-comportamental nos esclarece: as pessoas têm valores e crenças sobre si mesmas, o mundo e as outras pessoas. Então, criar valores e crenças internas fazem com que a gente dê colorido às nossas palavras e
trabalhe a relação com o mundo. O mundo não é o mundo, todo mundo vê o mesmo mundo. Cada um a interpreta do seu jeito, pelas suas experiências. Chuva, para um era plena felicidade, bênção do trabalho. Chuva, para o outro era o sofrimento e dor, desespero, corrida. Valores e crenças sobre si mesmos. Somos espíritas. A partir desse momento que você assume que é espírita, você tem certas crenças fortalecidas. Eu creio na reencarnação. Eu creio na continuidade da vida. Eu creio na importância do bem. Eu tenho um valor que é a caridade de ajudar ao próximo. Quantos valores nós podemos transmitir, permutar, viver através desse mundo interior que eu trago? E fundamentalmente elas saem, quer queira, quer não, pelas minhas palavras. E aí tem uma coisa importante. Eu falo, você fala, nós falamos, e algo dentro de nós está trabalhando. Vejam bem essa imagem. Estão vendo essa moça aí com uma pequena pessoinha do lado falando na orelha? Há um livro clássico do Joseph Murphy, de 1963, muito lido assim, tremendamente. E ela vem falar de uma mente que tem dois focos: o consciente, a mente objetiva, e o subconsciente, a mente subjetiva. O subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, o subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações do seu corpo. No seu trabalho ele vai dizer, essas palavras que você anda dizendo, elas vão te influenciando. Essas palavras que você fala para o outro, influenciam o outro. E na medida que você aceita isso, aí a influência se faz. Em Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, toquei só um pedacinho da palavra falada. A palavra é vigoroso fio de sugestão. Então aqui eu tenho dois elementos importantes. Na medida que eu estou falando, eu estou me sugestionando. Na medida que eu repito alguma coisa, eu estou acreditando mais fortemente. E algo dentro de mim está fazendo, está agindo, está tanto mexendo comigo, no físico, quanto no psíquico. Está levando a minha vida em frente. Olha essa moça falando a alguém. Quem está falando na orelha dela? Pode ser alguém de fora, pode ser dentro dela mesma. Como é que eu posso entender isso? Indo além das aparências. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila e desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos. Somos o que decidimos. Então eu estou decidindo. Espera aí, se eu estou me influenciando, o que eu acredito, as minhas crenças, é tão forte essa questão da crença. Vejam aqui Jesus. Tua fé te curou. A fé como atitude da mente. Ele falava muito isso, né? A tua fé, ou seja, você acreditando, modificou o teu equilíbrio e aí você ficou curado. Aqueles, do profeta em sua casa, em sua terra, não faz milagres, não é acreditado, não tem fé aqueles que estão lá. Acham que ele é igual a nós, estava aqui com a gente, Então essa questão da influência interior é fundamental. Mas será que isso pode ser entendido como? Será que eu tenho base para isso? Aí eu sugiro o estudo mais profundo desse livro, Perispírito, do Zalmino Zimmermann, ou estudar o perispírito nos trabalhos do Kardec, em obras póstumas,
O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os seus estados mentais. Estão vendo aí à direita? Espírito, perispírito e corpo. Somos espíritos, não é? Envolvendo pelo perispírito, atuamos aqui no nosso corpo na Terra. O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo obedece. Simples assim. Hã? Na dimensão física, influi na fisiologia dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Então, aquilo que o Joseph Buffett colocou como um subconsciente agindo no corpo, a partir do momento que você tem suas ideias, seu pensamento, aquela fala interior, tem sentido. Porque na medida que você acredita em algo e fala para você mesmo, você, ser espiritual, está dando uma ordem e o seu perispírito está reagindo e todo o seu corpo está obedecendo. Interessante. Então quer dizer que eu preciso pensar mais no que eu estou falando, porque às vezes eu estou falando coisa, mas que coisa aí, mamma mia, como é que vai assim, não sei. Vamos pegar a libertação, para nos ajudar a entender. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Dirija um homem a sua... Veja esse diálogo. E então, meu amigo, como vai? Cada dia pior, rapaz, estou mal, vivo para sofrer. André Luiz não está dizendo, olha, quanto mais ele falar, eu vivo para sofrer, eu estou mal, ele, como espírito, está dando uma ordem, e o seu perispírito está transmitindo para todas as células ali, para todos o seu... Sofra. Viva para sofrer, você tem que sofrer. Daí a questão, às vezes, da gente repensar o que você anda falando, conversando com os outros. Olha aqui, é um papo, é uma conversa, é uma fala que repercute valores, que fala de crenças interiores. E essa é a crença dele: cada dia estou pior. E o resultado vai ficar pior. Não tem como. Veja, fala, pensamento, imagens. As imagens e as palavras formam um todo. Se eu falar agora para vocês, uma maçã vermelha e gostosa. Quem não imaginou uma maçã? Quem não colocou na mente uma maçã vermelhinha, cheirosa? A criança cresce dentro da língua materna e nela encontra cada vez mais a sua própria identidade. Imagine a criança pequenininha, papai e mamãe do lado brincando ali do bercinho, Dudu, ei, canta, e aquela palavra, aquele carinho, aquelas palavras montando, e ela vai se desenvolvendo devagarzinho, criando e isso se forma. Veja a imagem que está aqui à direita, palavras criando de carinho e de amor. E assim nós formamos com a língua materna a nossa estrutura e a nossa identidade. Todos nós passamos por isso, somos um resultado desses momentos felizes da infância que nos permitiu reencarnar para reestruturar e rever os valores e caminhar a vida. Vejam só essa imagem à esquerda, a cabeça da mulher, médica. Estou trazendo aqui de roteiro. Nossas palavras criam imagens em nossa mente e com elas moldamos nossa vida. Ante a vida mental, a mente é manancial vivo de energias criadoras. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. Pensem bem. Você está falando e está imaginando. A imagem está lá. Então a relação imagem, pensamento e palavra é muito intensa. Nós ouvimos as palavras, falamos um com o outro através Eu não sei o que você está imaginando, o que você está pensando, mas as suas palavras podem refletir e me dar a entender e enxergar esse mundo interior. Prestemos atenção às palavras.
tanto as suas que você fala para os outros, quanto as dos outros. Ouvir é importante, aqui se torna uma lição fundamental que nós temos que aprender, que precisamos nos policiar para saber ouvir, né? O ouvir do amigo. E então, rapaz, nossa, então, esquenta não, cara, vai, tá bom, amanhã você está melhor, não, vai. Esse é o amigo. Pode ser o ouvir do psicólogo, sim, me conte isso direito, talvez você possa me explicar, vamos, fale. Já é um ouvir mais sério. O ouvir do psicanalista, conte sua história, vamos, estou aqui para escutar. Reflita melhor sobre esse ponto. O ouvir, não é? A mente é manancial vivo de energias criadoras. Então nós estamos criando constantemente e tomei decisões que às vezes eu não me percebi. Aí está. Olhem bem para essa imagem e essa pergunta. Vamos trazer a nossa fala agora para essa fala interior, para essa cabecinha cheia de coisas. Olhe bem essas duas imagens, esse que está de cabeça abaixo, com essa nuvenzinha escura. Então vamos trazer a nossa fala agora, não para o outro, mas para você mesmo. E essa fala interior, essa voz que só vê perigo em tudo, o que anda dizendo? De onde ela vem? O que é que você está pensando? Lembra dessa pergunta? E aí, meu, você está pensando o quê, hein? O que é que está rodando no seu software interno, na sua cabeça? O que é que você está pensando? Que essa fala, você já parou para ouvi-la? Nós estamos num tempo chamado pós-moderno, em que nós somos chamados para todos os lados e temos uma corrida muito grande. Então nós estamos sempre pensando, e às vezes não paro para saber exatamente o quê. E de repente as falas estão se repetindo, e tem até uma colocação muito importante do Cury, que é síndrome do pensamento acelerado. Pensamento acelerado, né? Eu trabalho, corro, tanto tempo, e quando eu chego de noite, exausto. E a vida passou, e o caminho correu, e eu me percebi. E essa voz interior? De repente lá dentro, há as crenças, há os medos. Sim, na pandemia, nós temos percebido um aumento muito grande de problemas psíquicos, como a depressão, a ansiedade, estresse muito grande. E repercute, continua. Mais de 30% da população mundial tem depressão, tem esse problema interno muito grande. Aqui eu posso apontar 3 questões que poderiam ser estudadas longamente. A primeira delas, eu diria, o equilíbrio físico, a bioquímica do cérebro. Procura explicar essas falas interiores depressivas por um desequilíbrio dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e outras, que impedem a formação dos hormônios que vão te dar a possibilidade de sorrir, de ficar feliz. Então, por um desequilíbrio físico do cérebro, né? Um problema de tireoide desregulada pode comprometer a questão dos hormônios, o reloginho do corpo, né? E você ter uma vida triste, umas palavras desequilibradas, sofridas. Então, bom dia, tudo bem, não, tá tudo bem. O que foi, rapaz? Não, eu vou ficar melhor, tá? Sim, claro. Palavras. Outra posição é a saúde psíquica. Nós falamos daquela formação interior feliz e bonita, não é agora mesmo? Mas vejam essa outra imagem. Quantos talvez não tenham passado por experiências marcantes, doloridas, e que ficaram escondidas, né? Amarradas de tal forma lá dentro que não quero se lembrar mais disso. Porém, dado algum momento, uma situação semelhante, como se fosse um gatilho, e aquela tristeza, aquele sofrimento volta e você não sabe explicar direito
palavras ficam meio atrapalhadas, você não sabe se confia na outra pessoa ou não, tem alguma coisa errada, ou aquele lugar parece que me dá medo, eu não sei o que é, olha que angústia que isso dá. Saúde psíquica, fundamental. As palavras também podem revelar. É o caminho que o psicólogo, que o psicanalista procura encontrar para descobrir se houve esses traumas lá no começo da vida. Ou se trabalharmos um caminho de olhar além desses tempos vividos, né? As lembranças de outras encarnações estariam ali presentes também. Mas o equilíbrio físico e a saúde psíquica são dois fatores que podemos perceber se estivermos atentos nas palavras que falamos, nas palavras que ouvimos, nas conversas que temos com nós mesmos. E tem aqui um terceiro desenho, olhe lá acima à direita, a sintonia espiritual. Olha como isso é grave. Quem vive apressado, desatento com a vida, é um ser fácil de ser manipulado. Olhe bem essa imagem aqui no lado. Você está vendo uma senhora, parece que ela tem um fone no ouvido, não é? Parece que ela está olhando um celular, um copo, e de repente ela pode estar ali, vai pisar para atravessar a rua, em vez de estar atenta para o que está acontecendo, ela está ouvindo alguma coisa, de repente a ideia vem, vai, e ela pisa e vai, atropelada. Nossa, mas como entender às vezes certas ações que nós temos, que nos dão uma certa palavra, uma ordem que está na cabeça, que faz com que a gente vá em frente? Quem vive apressado e desatento com a vida, não percebe as palavras que estão correndo dentro da sua cabeça, pode ser fácil de ser manipulado. Olha a figura da manipulação aí do lado. Então, além das questões físicas e psíquicas, na casa espírita nós temos liberdade para abordar uma outra possibilidade, que é: eu sei bem o que eu estou falando, viu? Você não venha com o meu lado não, porque eu sei o que eu estou falando. Você sabe mesmo? Olha bem a imagem, olha só quem está do lado. Ele nem sabe o que passa pela cabeça. E aí tem dois que falam por ele. Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Se você não sequer tem ideia do que passa pela cabeça, se você não tem nem ideia dessa fala interior que vai, eu vou fazer, não, que negócio é, olha, tem uma flor verde ali, não, vou funcionar, o negócio é vermelho, puxa vida, mas amanhã, o que eu vou fazer? Está na hora do almoço, né? Muito fácil jogar algumas palavras aí que você nem perceba, como o caso anterior: atravesse a rua, e sem perceber, sem olhar, a moça atravessou. Os Espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Olhe bem a imagem. Mas não, que isso? Você está imaginando. Isso é só na casa espírita. Como é que eu vou saber se tem alguém me influenciando? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Mas eu nunca parei para pensar nisso. Aqui tem uma história interessante assim, de um rapaz que recebeu a visita de um amigo, né? Eram 10 horas da manhã, o rapaz passou na casa dele por causa do trabalho do outro dia, eles tinham um negócio para resolver, o cara chegou lá, discutiu, passaram uma meia hora conversando, batendo papo, falando assim, e ele foi embora. Na hora que ele foi embora, o outro voltou para a sala, sentou, e dentro da cabeça dele, uma frase muito forte: e aí, vamos tomar uma pinguinha? Como tomar uma pinguinha? Eu não bebo. Que história é essa? E novamente aquela frase muito forte: vamos tomar uma pinguinha. O rapaz falou assim: não, isso não é meu. Essa frase aqui. Aí ele chamou a esposa, sentaram lá, pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo, fizeram uma leitura, fizeram uma prece.
E eu, certo, sumiu aquela aflição, aquela frase sumiu e foi embora. Ele falou assim: eu sei que não era minha, eu não bebo. Provavelmente era alguém que acompanhava o amigo que veio me visitar e que foi embora e deixou ele aqui. A frase foi muito forte, porque constratou com os hábitos e costumes da pessoa. Mas geralmente não é assim. Por isso a importância de você dar a essa fala interior a atenção do vocabulário, das palavras, da emoção. O que é que passa na sua cabeça? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Outros dizem assim: não, isso é lá na casa espírita, lá no centro, os médios sentam na mesa, e aí então eles se ligam. Doce ilusão, pensar que é só na casa espírita que você senta na mesa e se liga à espiritualidade. Toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Pode-se dizer então que todo mundo é mais ou menos médium. Olha a pessoa sentada ali lendo um livro. Deve ser um livro interessante, porque olha quantos foram perto dela. Onde quer que você vá, há uma multidão de testemunhas, não é assim que Paulo fala? E essas testemunhas falam: olha que legal, vira a folha, não, já terminei, vamos, muda isso daí, você não está cansada, levanta daí, poxa vida. Essas frases são jogadas assim fortemente. Se você não está atento, você acaba obedecendo às vezes uma ordem que não é sua. Essa palavra falada dentro da gente. Levanto aqui uma colocação importante do livro Estude Vida, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Estude Vida. Estava até com um livro aqui. O meu livro é mais antigo, a capinha é mais antiga, e o esclarecimento é muito forte, vários pontos. Dentre eles posso dizer: dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leituras edificantes. Dentre outros mais. Se você identifica isso em você, influenciação espiritual sutil. Se você identifica isso no seu companheiro, na sua companheira, no seu pai ou no seu filho, avente a hipótese. Então lembre-se, estou falando, ele fala aqui, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque. Causa orgânica, física que eu falei, né? Você pode ter um problema de hipotiroidismo, um problema bioquímico, ou você pode estar trazendo aquela questão psíquica, uma lembrança, mas também pode acontecer da influência espiritual sutil. E é por meio das palavras. Benditas palavras. O subconsciente aceita tudo o que se diz e cria de acordo com suas crenças, sem senso de humor, sem avaliar. Cuidado com essas frases. Sou um idiota mesmo. Mas que coisa, errei de novo, que saco. Eu sempre me atrapalho. Eu sempre me atrapalho. Daqui a pouco você acredita nisso. Se transfigura em você. Ou, quando você educa, quando você tem filhos, as suas frases, que podem ficar guardadas lá dentro no inconsciente. Você é uma criança atrapalhada. O que é isso? Errou de novo, olha aí. Você é preguiçosa. Não. Fale frases boas, fale frases positivas. Nossa, como você é inteligente. Veja a imagem, a pessoa pensando, talvez se lembrando do pai que com ela falava quando era pequenina. Essas palavras entraram lá dentro e criaram toda uma estrutura mental
que pode ter sido boa ou não. Se você está repetindo muito essas frases, eu sou idiota, para com isso. Pode ser que seja uma influenciação espiritual sutil, que quer que você acredite que é um idiota mesmo. Plantar batata, meu, me deixa em paz. Eu sou um cara inteligente. Ação e reação. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e se modificarão. Modifiquem as próprias ideias e se modificarão. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Criações mentais, você está imaginando, estou criando, estou pensando, estou falando. Liberta-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal. Toda mente é dínamo gerador de força criativa. Toda mente é dínamo criador de força criativa. O que é que você está criando para a sua vida? Eu vou na doutrina espírita, eu vou lá, tomo passe, eu participo da mesa, faço do trabalho. Mas como é que está a sua cabeça? O que é que você anda pensando? Tenha pensamentos positivos. Cuide dessa fala interior. Oriente a sua mente. Vejam essa imagem dos dois ali, de mãos dadas. Só que um tem a mente cheia de coisas. E a outra ali tem a mente percebendo a realidade, as árvores. Como que anda a sua mente, o seu mundo interior, a sua fala? Silencie as palavras em sua mente, aprecie a vida, olhe apenas. Chama-se atenção plena. Mindfulness. Mas em Chico Xavier, palavras de vida eterna, vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância que nos constituirá a própria vida. Então, isso que está na sua mente, repetindo, falando, é você. Não é fulano, bertano, ciclano, é você. Cuide-se. Autocuidado para a saúde mental. Que pensamentos brincam na sua mente? Se não se sente bem, procure um médico, talvez um psicólogo, ou ainda venha à casa espírita, física, psíquica e mental, espiritual. Livro da Esperança. Portanto, não só na fala interior, mas essa disciplina precisa começar. Veja, falar, conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhe apenas o breve espaço mental ou verbal. Espaço mental ou verbal. Pouca coisa. Fala. Não é para você ser um iludido. Tome conta da realidade, mas não mergulhe nesses assuntos, porque é temeroso. Dá-lhe apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que os utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Ilumina a palavra. A palavra com que você fala ao outro, a palavra com que você fala para você mesmo. Ilumina a palavra. Livro da Esperança, Emmanuel. Isso é uma importância muito grande, muito significativa. Vinha de luz. Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. O que você está dizendo? Palavras de baixo jargão? Blá, 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 blá. Não fala mais isso.
Cuida da palavra. Cuida da palavra que toca você, que toca o outro. Aprimorá-la. Um esforço contínuo. Vamos transformar isso em ações práticas? Primeiramente, eu vou dizer a vocês: mude suas palavras, mude sua vida. Alguma coisa não está indo bem? Então vamos começar um exercício muito simples. Olha, veja o menino estudando. Aí tem uma construção muito legal. Você pode aprender mais rápido, porque sua mente é capaz. Você, por quê? Essa estrutura lógica é aceita pela sua mente. Não adianta você dizer assim: eu vou aprender mais, eu vou aprender bem, eu posso aprender. Não, eu vou aprender. Mas se dentro de você algo diz que não está coerente, você não está aprendendo, está com dificuldades, isso é rebatido. Então construa uma orientação melhor para você mesmo. Você pode aprender mais rápido porque sua mente é capaz. Ou outro senhor de idade ali para fazer um exercício e tal. Você pode se exercitar todos os dias porque é muito bom. Você, por quê? Eu posso andar todo dia porque tenho boa saúde. Eu posso acordar de manhã bem cedo porque eu sou uma pessoa feliz. Coloque essa estrutura. O que é que você está querendo vencer na vida? O que é que você vem buscar para ser melhor? Construa dentro de você essa caminhada com expressões que serão aceitas e que vão te modificar. Como nós vimos a espiritualidade através dos nossos irmãos, a mente é criativa. Ela modifica a vida, modifica a saúde, né? Por que acreditamos que vamos ficar bons? Mas o médico me falou isso, eu acredito nele, e ele está me dando esse remédio, com ele eu vou ficar bom. E a pessoa toma o remédio e fica boa. Eu não acredito naquele cara, isso que ele falou, não sei, ele mandou tomar isso aqui. Está vendo? Não faz efeito. Você dentro já não aceita aquilo. Percebe? Isso lá em 1946 levou à descoberta do efeito placebo. Acabou o remédio, não tinha problema muito grave e tal na sociedade. Então, em vez de dar o remédio para a pessoa, dava uma pílulazinha de açúcar. Não, esse remédio aqui faz muito bem, é assim, é assado, vai sair lá. E para alguns deram o remédio, para outros deram o placebo. E 30% daqueles que tomaram o placebo melhoraram. Mas não tinha Como é que ficou? A mente. Você pode aprender mais rápido porque sua mente é feliz. Mude suas palavras, mude seu mundo. Em vez de dizer: não dá, eu não posso, eu posso tentar. E se eu tentar, talvez eu consiga, eu acho que vou tentar. Autoconversa positiva. Elogie você mesmo. Não se jogue pedras. Eu faço sempre o melhor que eu posso. Beleza, estou fazendo o que dá, mas vai dar certo. Com a ajuda de Deus eu chego lá, eu estou conseguindo, eu sou inteligente. Veja, uma coisa é dizer: eu sou um burro mesmo, já errei esse negócio de novo. Eu sou inteligente, agora já sei o caminho melhor. São duas posturas diferentes. Eu tenho uma boa saúde porque o bom Deus sempre cuida de mim. Eu tenho uma boa saúde porque o bom Deus sempre cuida de mim. Construa isso na sua mente. Essa confiança vai ficar lá dentro do seu inconsciente. Eu tenho uma boa saúde porque Deus cuida de mim, porque o bom Deus cuida de mim. Vim a este mundo para aprender a ser feliz. Valores e crenças interiores. Por que você está aqui? É meu karma, eu tenho que sofrer. Limpa isso. Vim a este mundo para aprender a ser feliz. Repita isso. Não existe fracasso, só aprendizado.
Sou um ser espiritual em evolução sempre. Sou um ser espiritual. Minha crença espírita me diz isso. Não sou um ser de carne e osso. Sou um ser espiritual numa experiência aqui encarnado. Toda moeda tem dois lados. Procure sempre o lado. E essa historinha, não sei se vocês conheceram, ela rodou aí na internet muito e eu achei interessante colocá-la. Estão vendo aqui do lado duas plantas, estão vendo ali dois grupos de estudantes, uma de cada lado. E a experiência era a seguinte: um grupo chegava perto da planta e falava: que bonitinha, você está verdinha, você está crescendo, palavras boas, positivas, otimistas, alegres. E o outro do outro lado: você está feia, olha só, você está murcha, aí, você não está indo... Fizeram isso durante um período de tempo e, resultado, olha as duas embaixo. Aquelas que as palavras eram negativas, murchou. A outra, vovó falava assim: eu converso com as plantas, porque aí ela cresce bonita. Você conversa com as suas plantas? Pois então, palavras não são apenas palavras. Palavras trazem muito do mundo e da energia. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra, que socorre e ilumina sempre. Não é só para os outros, não, é para você mesmo. A boa palavra dentro de você, nessa fala interior. Construa frases boas. Senão, não tem jeito. Certo? Palavras do Chico Xavier. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre. Deixo com vocês a responsabilidade de analisar o pensamento, de conhecer as próprias palavras, essa linguagem interior. Somos nós, cada um, responsáveis pela nossa vida. Não há mais tempo de dizer: foi lá atrás meu pai que me ensinou errado, a culpa é da sociedade ou do mundo que está à minha volta. O mundo que está aqui dentro é a minha interpretação, é o meu olhar, e eu respondo por ele. Trabalhemos por um mundo melhor, não só esse mundo que está fora, que eu posso agir, fazer a caridade, ajudar a um e a outro, mas esse mundo interior, que precisa de saúde mental, de autocuidado. Somos todos responsáveis pela nossa caminhada. Devemos assumir isso. Espero que possa ter contribuído na caminhada de todos vocês.